Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 20 de dezembro de 2025. Irmãos, eu queria dizer a vocês que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Todos os dias, irmãos, às 7 horas da manhã tem oração da manhã. Então, irmãos, não deixe de se inscrever no canal, você que não é inscrito, para que você venha receber os vídeos assim que ele chegar no YouTube. Você já está conectado, você já receber e você está orando aqui junto conosco. Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Deus ele me deu uma palavra, irmãos, eu queria compartilhar com vocês aqui nessa manhã, antes de nós orarmos. A palavra que Deus, irmãos, ele me deu está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Glória a Deus. Irmãos, às vezes eu vejo que as pessoas ela têm uma visão errada sobre o agir de Deus. Às vezes, irmãos, quando eu estou evangelizando, eu me deparo com muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas que já foram da igreja. Irmãos, grande maioria das pessoas que eu evangelizo são pessoas que uma vez, outrora, já estiveram na igreja, foram batizadas, estavam ali nos caminhos de Deus, estava vivendo uma vida em santidade, mas, irmãos, em algum momento da caminhada, essa pessoa vai e comete um pecado e se distancia da igreja, e se distancia dos caminhos de Deus. Irmãos, isso é o que mais acontece. São relatos, irmãos, que eu mais escuto de pessoas que eu evangelizo. Irmãos, a palavra no qual nós acabamos de ler vai dizer que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar. Ou seja, irmãos, Deus, ele está sempre com a mão estendida para cada um de nós, para mim, para você, para todos, irmãos, para todos as mãos de Deus, elas estão estendidas. Irmãos, por mais que você errou, por mais que você falhou no meio da sua caminhada, irmãos, não se distancia da presença de Deus. Porque, irmãos, as mãos do Senhor, elas estão sempre estendidas para você. Ah, mas David, eu errei. Irmãos, mas a mão de Deus, ela não se encolheu. Ela continua estendida. Deus, irmãos, ele não encolheu a sua mão porque você pecou, porque você errou. Não, irmãos. Deus, ele não te descarta porque você errou, porque você pecou. A gente tem essa ideia errada de que Deus ele nos descartou, de que Deus, já que nós pecamos, já que nós erramos, Deus ele vai nos descartar. Irmãos, isso não existe. Isso, irmãos, é um pensamento que o inimigo ele tenta colocar na nossa mente, que ele tenta fazer com que nós acreditamos. Esse pensamento, irmãos, mentiroso. A palavra do Senhor fala que o diabo ele é o pai da mentira. E isso, irmãos, é verdade. Porque a todo momento, a todo instante, o inimigo ele tenta implantar mentiras na nossa mente. E essa, irmãos, é uma das mentiras que o inimigo ele tenta fazer com que nós venhamos acreditar que já que nós pecamos, já que nós falhamos, Deus ele não vai nos escutar mais. Deus ele não vai ouvir as nossas orações mais. Deus ele não está nem aí para nós.
Deus ele nos descartou, porque nós pecamos, porque nós erramos. Irmão, se fosse assim, Jesus ele teria descartado os discípulos dele. Sim, irmãos, se essa palavra, se essa frase ela fosse verdadeira, de que Deus ele nos rejeita quando a gente peca, de que Deus ele nos abandona quando nós falhamos, então, irmãos, Jesus ele teria abandonado os discípulos dele. Porque, irmãos, quando Jesus ele foi levado pelos soldados romanos, naquele momento, irmãos, todos os discípulos, irmãos, todos os 12, na verdade os 11, porque Judas traiu Jesus, mas, irmãos, todos os 11 abandonaram Jesus ali naquele momento. Se essa palavra, irmão, se essa frase fosse verdadeira de que Deus, ele nos abandona quando nós erramos, quando nós falhamos, então Jesus, irmãos, era para ter abandonado os discípulos dele. Porque, irmãos, todos os discípulos de Jesus abandonaram ele no momento em que Jesus ele foi levado pelos soldados romanos. Naquele momento, irmãos, pouco antes dele ser crucificado, que ele é levado preso, que ele é levado cativo. Mas depois, irmãos, que Jesus, ele ressuscitou, depois que ele morreu e ressuscitou, Jesus ele foi atrás dos discípulos dele. Jesus não abandonou eles. Jesus poderia ter falado, já que vocês me abandonaram, eu também vou abandonar vocês, vou procurar outros discípulos, vou procurar outras pessoas para serem os meus discípulos. Não, irmãos. Irmãos, quando você erra, quando você falha, Deus, ele não vira o rosto. Deus, ele não vira a face dele para você. Não, irmãos. Irmãos, eu estou falando para você que talvez se afastou da igreja porque você acabou pecando no meio da caminhada, acabou errando no meio do caminho e ficou com vergonha e ficou tendo pensamentos de culpa. Irmãos, esses pensamentos de culpa, esses pensamentos de condenação, irmãos, esses pensamentos, eles vêm do inimigo, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o inimigo é o nosso acusador. O inimigo, ele que nos acusa. Mas, irmãos, Jesus, ele não está aqui para nos condenar. Jesus, ele não está aqui para nos acusar. Jesus, irmãos, ele está aqui para nos salvar. Foi como eu disse no começo, no texto que nós lemos. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Irmãos, por mais que você errou, por mais que você falhou, não desista. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus para te ajudar. Se você errou, irmão, se você falhou, se arrependa. Peça a Deus, me ajude a não cair novamente neste erro, neste pecado. Porque, irmãos, os braços do Senhor, a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então, irmãos, não permita com que o inimigo faça você acreditar nas mentiras dele. Não, irmãos. Deus, ele não virou o rosto contra você. Deus, irmãos, ele não está irritado com você. Deus, ele não vai ouvir mais as suas orações porque você pecou. Não, irmãos. Pelo contrário, irmãos, é aí que nós temos que orar mais. Porque quando nós erramos, nós falhamos, nós temos, irmãos, que nos apoiar, nos segurar em Deus. Para que Deus, ele venha nos curar, para que Deus, ele venha nos sarar, para que Deus, ele venha nos ajudar a resolver esse problema. Nós vamos orar, irmãos, aqui neste momento. Eu vou orar por você que está sofrendo essas condenações. Eu vou orar, irmãos, por você nessa manhã, pedindo a Deus. Nós vamos repreender, irmãos, toda palavra contrária, toda palavra de condenação, toda palavra de culpa que o inimigo tenta lançar na nossa mente. Para que você, irmãos, venha viver livre dessa culpa. Para que você venha viver na paz de Deus, na tranquilidade de Deus. Porque, irmãos, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar.
Amém? Ore comigo nessa manhã, irmãos. Ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Senhor, entrega a vida deste irmão, dessa irmã, deste ouvinte que escutou, ó Deus, essa palavra. E Deus, como eu disse, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar. Deus, neste momento, eu oro por esse irmão, por esse ouvinte, que está sofrendo, ó Deus, condenação. O inimigo, ó Deus, tem soprado na mente desse irmão pensamentos de condenação, pensamentos de culpa. Ó Deus, esse irmão que errou, que falhou no meio da caminhada. Ó Deus, esse irmão que talvez até que abandonou, ó Deus, a igreja, abandonou os caminhos do Senhor porque achou, teve um pensamento, ó Deus, de condenação, falando que o Senhor não vai escutar ele mais por causa deste pecado que ele cometeu, por causa desse deslize. Deus, eu oro neste momento por esse irmão que está sendo oprimido pelo inimigo. E Deus, pela autoridade que o Senhor me deu, eu coloco por terra, ó Pai, todo pensamento de opressão, todos os pensamentos, ó Deus, de culpa, de condenação que o inimigo tem soprado na mente desse irmão. Deus, neste momento nós nos arrependemos dos nossos pecados. Deus, por mais que nós falhamos, por mais que nós erramos, mas nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, porque na tua palavra está escrito, ó Deus, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, Deus, nós confessamos. Confesse, meu irmão, minha irmã, o pecado que está te condenando, para que o inimigo ele não venha achar mais motivos para poder te culpar, para poder te condenar. Fale com Deus agora, neste exato momento. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Deus, que todo pensamento de culpa venha cair por terra. Ó Deus, esse irmão que abandonou a fé, que abandonou os caminhos do Senhor, por causa, ó Deus, desses pensamentos de culpa. Ó Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. É pelo teu nome, ó Deus, não é pelo meu nome, não é pelo nome, ó Deus, de pastor, não é pelo nome, ó Deus, de bispo, mas é pelo nome do Senhor, ó Pai, porque o teu nome ele tem poder, o teu nome é Deus que nos purifica. Deus, que a partir de hoje esse irmão venha ter paz na mente, para que ele venha viver na plenitude do Senhor, para que ele não venha, ó Deus, mais ser escravo desses pensamentos. Porque, ó Deus, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Nem os teus ouvidos, ó Deus, estão surdos para que não possa ouvir. Não. Ó Deus, o Senhor escuta o nosso clamor. O Senhor escuta a nossa oração. Ó Deus, por mais que nós erramos, por mais que nós falhamos, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessarmos nossos pecados, Deus, nós confessamos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos lavar, nos remir pelo teu sangue. E que todo pensamento de culpa, ó Deus, toda opressão, ó Deus, do inimigo, todo pensamento, Senhor Jesus, de condenação, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Deus nos garante a vitória, para que nós venhamos viver, ó Pai, na plenitude do Senhor, para que nós não venhamos mais ser escravos desses pensamentos, ó Deus, mas para que nós venhamos viver livres na Tua presença. Deus, é isso que eu te peço, que eu te louvo, e desde já, Senhor, eu te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã, eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.